Sejam todos bem-vindos à edição especial do programa Business Talks. O nosso convidado e palestrante dessa live sobre improbidade administrativa, ele possui notório saber jurídico e eu tenho a felicidade e a honra de chamá-lo como amigo irmão. São quase 2 décadas de convivência e hoje, na nossa pauta, eu estendo o tapete vermelho para você, professor Keida Loyola, com toda a sua sabedoria, para você falar um pouco para a gente em relação a essa temática tão sensível e tão essencial para aqueles que atuam na área jurídica ou não, porque tem muitos empresários também que depois vão assistir o nosso conteúdo. A Rose, como vai? Poxa, é sempre muito bom participar com vocês, Business Talk, porque é uma maneira de contribuir para o meio acadêmico e ter o maior alcance de pessoas para a gente poder compartilhar conhecimentos, experiências e até mesmo fazer novas amizades aí. Esse é um propósito e hoje um desafio, porque enquanto a gente tinha apenas uma lei para explicar, agora a gente tem que explicar também as decisões judiciais diferentes de aplicabilidade jurídica, ou seja, uma instabilidade jurídica, uma incerteza, uma insegurança jurídica, em termos mais técnicos, para a gente poder expressar até uma certa insatisfação. Eu, enquanto procurador, sou uma das pessoas ali, enquanto representa um ente da federação, a gente é um dos legitimados ali para propor uma ação de improbidade que diz respeito a algum dos vícios, dos 3 vícios apontados. Mas imagine uma situação em que nós temos hoje um judiciário que teve que se adaptar a uma mudança estrutural da lei e que esta lei de improbidade ela agora exige como um requisito um elemento volitivo, ou seja, o ânimo de prejudicar, o ânimo de subtrair, o ânimo de gerar prejuízo ao erário, o ânimo de tratar com improbidade aos princípios do LIMP, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, contra a administração pública. Ou seja, agora nós, os operadores, no dia a dia, temos que nos apegar no parágrafo segundo trazido para dentro das disposições que você vai ver logo no primeiro artigo e segundo artigo, você vai ver lá uma disposição de, de uma necessidade de, além de mostrar o resultado, eu tenho que mostrar que esse resultado tem um nexo causal com a ação e o elemento volitivo, ou seja, a ação que veicula a improbidade administrativa, ela, ela se desenrola por meio de uma ação civil pública. Civil pública. Portanto, a gente tem que responsabilizar o agente se ele gerou prejuízo para a administração, a gente tem que responsabilizar o agente, ainda que ele não tenha agido com dolo, porque ele gerou prejuízo. Então, existe a figura de que a supremacia do interesse público sobre um particular, eu posso inverter isso também para aquele representante do município, do Estado, também seja representado por um ato, uma negligência dele, uma imprudência, uma imperícia ou algo que o valha. Não. O nosso Congresso Nacional ele trabalhou para que nós tivéssemos mais dificuldade para provar algo contra os agentes públicos. Ou seja, além de provar o resultado, você também tem que provar a necessidade do ânimo volitivo. Então, é uma figura que traz para a gente uma dificuldade dentro dessa estrutura, entendeu, Rose? Eu gostei muito dessa visão geral, até porque nós temos pessoas que acompanham as nossas transmissões e são muito leigos, no assunto. E nós estamos, quando a gente olha para trás, nós estamos hoje dentro do cenário onde a integridade, a ética, a transparência não é mais uma exceção. E dentro do poder executivo, legislativo e judiciário,
tinha uma percepção, às vezes, na contramão, olha, onde tudo é possível e acaba sendo muito arbitrário. E esse cidadão que está no senso comum ali na sociedade, ele ficava meio perdido, não é? Então, nós temos hoje um cenário, de maior transparência. Mas eu queria que você comentasse até um pouco do exercício da sua profissão, porque como procurador e nessa ação de civil pública, nós não vamos citar caso concreto, mas tem algumas nuances que realmente acontecem ali no seu dia a dia, não é? O quanto é o desafiador e, ao mesmo tempo, o quanto que pode ser gerado ali como um espelho, como um case, para que uma pessoa comum, por exemplo, não caia dentro dessa estrutura. Rosê, é difícil te responder porque nós estamos num momento de transição. Você encontra no mesmo juízo, mas em duas varas distintas, posicionamentos completamente contundentes de dois magistrados, É sobre isso. dois ministérios públicos. Então, de promotorias de justiça, né, não fazem parte de um ministério público, próprio São Paulo. Você pega que, por exemplo, um prefeito que apresenta uma lei inconstitucional sobre cargos e salários de servidores, por exemplo. Para o Ministério Público, parte dele, ele entende que o simples ato de você apresentar uma lei para a Câmara Municipal inconstitucional, isso já é ato de improbidade administrativa, ele tem que responder por isso, e só o ato de apresentar é dolo. Nossa, Olha só. nossa. Aí, enquanto para outros, a promotoria do lado, ela exige a necessidade de provar um dolo. Então, nós estamos num momento de transição, porque eu digo, porque a gente precisa sedimentar isso. Seja por uma insatisfação minha enquanto procurador, seja por uma satisfação por um prefeito, por um governador que queira ter mais benefícios nos seus atos administrativos, mas eu penso que isso tem que vir sedimentado pelos tribunais superiores, vir mais sedimentado pelos tribunais superiores. E é justamente os tribunais superiores que estão nos dando exemplos de como não observar a lei de improbidade administrativa. Por quê? Você encontra dentro do STJ disposições que servem tanto para A como para B. E as mesmas disposições que servem, que bate em Chico, que bate em Francisco, você inacreditavelmente vê um prefeito, por exemplo, com uma liminar para participar de novas eleições, mas você fala, mas ele não estava condenado? Mas não é o posicionamento dessa casa? Como é que ele teve essa oportunidade? Aí a gente vai também olhar para o lado eleitoral da coisa. Então, não é só a lesão a um patrimônio público ou a um princípio da administração pública. É mais do que isso. É a pessoa se valer de um ato negativo, volitivo, prejudicar, não bastasse só isso, produzir um resultado danoso para a administração, vir a ser condenado por isso e aí conseguir uma liminar. Então, hoje é muito difícil a gente afirmar, porque nós estamos num limbo. Olha só que situação. Pessoas que foram condenadas pela improbidade para trás, por exemplo, até onde eu atinjo o abolício crimes, porque agora é dolo, bastava a culpa. Agora, os processos em curso que a gente já tinha dado entrada de improbidade administrativa. Imagina a situação. A gente fez as provas, bastava a culpa, não precisava demonstrar o dolo. Imagina dentro desses processos agora a gente ter que oportunidade de emendar ali a petição para poder agora trazer o dolo. Só que às vezes esse processo, Rose, já tem 4, 5 anos rodando. E como é que você vai olhar para o passado, achar processo agora para provar o dolo? Quer dizer, a figura de provar o dolo nos processos em curso só facilitou, porque a gente é obrigado a concordar com a extinção da ação. Nossa, Né? E os novos não sei. processos, e os novos processos
que nós estamos dando entrada, lógico, já vamos buscando a necessidade da prova do dolo, mas até onde é dolo? Um prefeito, parando agora para pensar como advogado do diabo, até onde simplesmente apresentar uma lei para a Câmara também vem a ser dolo? É, eu Poxa, não tinha noção não, disso, mas a fiquei lei é assustada. inconstitucional. Até onde você está na cabeça daquele prefeito para falar que ele queria prejudicar? Ah, não, Keder, mas olha aqui, ó, tinha 30 cargos em comissão, agora tem 300. Ah, pô, aí já começa a provar um pouquinho de malícia para tentar deixar um cabide público, coisas que o valham, não é verdade? Mas o simples ato de apresentar uma lei inconstitucional, então quer dizer o seguinte, eu não gosto da Rose. A Rose apresenta uma lei, eu não gosto dela, eu digo que por algum motivo é inconstitucional e por algum motivo eu saio vitorioso falando que essa lei realmente é inconstitucional. Consequentemente, isso já é um título executivo para eu pedir a improbidade contra a Rose e tirar ela do páreo da parte eleitoral agora. Entendeu? Deus. Nós estamos neste momento de transição que, ao meu ver, pode estar sedimentados em alguns posicionamentos, alguns simulados, alguns julgados. Para concurso público, já está mais do que suficiente a leitura desse parágrafozinho segundo, onde exige a necessidade do dolo, tudo bem, respeito. Agora, para os operadores do direito e aqueles que vão vir se utilizar destes instrumentos para o seu dia a dia, como profissão, já se preparem para um desafio, porque o STF ele não tem um posicionamento, na minha opinião, satisfatório para a contemplação disto, até porque está dando margem para o juiz de primeiro grau apreciar isso de uma maneira diferente. Lembrando que o juízo de primeiro grau não necessariamente é da primeira vara da cidade e tal, né? Então, dependendo do tipo de modalidade, a pessoa é representada diretamente no Tribunal de Justiça, dependendo do ato que ela fez e da pessoa que se reveste naquele cargo. Mas eu, desculpa se eu trouxe mais confusão jurídica para a cabeça das pessoas, mas na verdade é que o momento, a melhor solução era deixar do jeito que estava. Bastava a prova da culpa, que já estava sedimentado. Olha, o simples ato de apresentar uma lei inconstitucional não representa o governador, o prefeito, por um ato de probidade. Então é simples assim. Ou, mas ele feriu o erário porque descobriu um peculato. Poxa, o próprio peculato em si, ninguém comete um peculato ali de característica culposa. Poxa, eu quis praticar isso, então é fácil provar o elemento volitivo dolo. Para este crime do peculato, não mudou nada a esfera, continua a mesma coisa. Mas existem alguns atos administrativos que você, enquanto representante, como decidente, como prefeito, como governador, você se sujeita à mercê de encontrar opositores para te representar por ato de improbidade e pode cair na graça de vir ser representado, condenado e não vir participar de outras eleições, ter seus bens penhorados. Imagina. E também o contrário, absurdos contrários também existem. E está mais do que provado. Imagine que tivemos muitas ações que tivemos que demonstrar da culpa, ações em curso, tivemos que aditar para mostrar o dolo na conduta da gente. Imagine um servidor fantasma. Eu tive um caso desse comigo. Servidor fantasma. Ela só esqueceu de ir 4 anos trabalhar. Nossa, morri. Ela e a empregada dela. As duas eram funcionária fantasma. Ela não só contente de pôr ela como funcionária fantasma, a funcionária do lar dela também no cargo junto com ela para as duas receberem. Bastava uma, tinha duas. Nossa. Bastasse uma, tinha duas. E o judiciário entendeu que simples fato dela não ir, mas receber, não era dolo. Excepcionalmente neste caso. Não estou falando que isso aconteceria em qualquer vara.
Mas eu entendi. estou falando, eu tenho um case que aconteceu exatamente como eu estou narrando. Para mim, o maior absurdo. Eu prefiro acreditar que o juízo não fez uma leitura adequada, Também, ele não olhou o processo direito. Eu prefiro entender isso. também. Eu recorro, faço, toco de outra forma, porque não dá para acreditar. Da mesma forma que o dolo é notório e não reconheceram, por outro lado, tem atos que não têm dolo e estão sendo reconhecidos. Está sendo extraída a forceps. Então, é isso que eu estou dizendo. Nós estamos num momento de instabilidade jurídica no tocante a essa matéria, Rose. E que ambiente espinhoso. É, eu falo mais no sentido de atuação, né? Atuação na prática ali. Gera realmente muita insegurança jurídica e até para impulsionar, igual você comentou, impulsionar novas leis, eu acho que acaba intimidando, porque aí a mão ficou muito pesada. E quando as pessoas são eleitas, até pelo nosso processo, né, o nosso processo e o nosso Estado democrático de direito, elas não É, precisam, não tem um requisito, olha, tem que ser um bacharel em direito, tem que ter conhecimento notório na área jurídica, elas não têm. Tem uma equipe que assessora, eu queria também um pouco te ouvir em relação à sua atuação no CCJ, você no Congresso Nacional, desde aquela época que nós estávamos ali passando por uma transição e a reforma do Código de Processo Civil, que ele veio com mecanismos tão modernos, né? A conciliação chegou para a Lei 11.101 da recuperação e falência recentemente, né? E é um dispositivo comum dentro do processo de conhecimento, então, desses mecanismos que você foi ali incansável de passar pelos estados e levar também muita informação, e eu acompanhei você essa época, é porque as pessoas desconheciam do tecnicismo. Então, uma pessoa que é eleita também para ocupar esse cargo, ela desconhece. Diferente daquele que ocupa um cargo e ele não vai, ele é considerado como um funcionário fantasma e ele acaba ali tendo um enriquecimento também sem causa, né? Como que ele vai receber benefício de algo que ele não contribuiu? Eu queria mexer um pouquinho com você nos nossos debates para você trazer mais sabedoria e menos inquietude, porque meu tico e teco está quase entrando em curto-circuito aqui. bom, o meu tempo de atuação foi ali de até 2016 para trás, enquanto eu trabalhava como procurador ali na CCJ, como procurador parlamentar, e antes de ir para São Paulo, de prestar um outro concurso de procuradoria, e não aguentava mais Brasília, porque toda pessoa, Rose, quando passa num concurso público, por mais que não se admita, ele, ele tem lá dentro uma sensação pessoal, uma necessidade de justiça. Né? Gostei, Alguns confundem como um vingador, mas gostei. é a necessidade de fazer justiça, de contribuir com atos de probidade, de contribuir com atos de justiça no seu dia a dia. Eu também fui pego de surpresa lá. Eu também fui pego, porque já chego numa época de estudos de alteração do Código de Processo Civil. Quer dizer, eu já passo num concurso enraizado sobre a figura de Henrico Túlio Liebmann, que trouxe o arcabouço da estrutura do Código de Processo Civil para a gente, na qual essa estrutura foi tão boa. Ah, mas o Código Civil era muito prolixo, o Código de Processo Civil anterior era muito prolixo. Sim, para a época, foi um gigantesco avanço jurídico, na minha opinião. E este homem, para mim, é tão notável, eu tenho tanta admiração por ele, que o atual Código de Processo Civil, ele ainda é enraizado sobre o chassi de Henrico Túlio Liebmann. Ou seja, a base, as premissas continuam seguindo,
Ou Adorei. seja, imagina a visão deste homem, né? Imagina esse homem que teve os pais fugidos de campos de concentração, de Nachal, e teve que fugir, ficou um tempo sumido ali na Argentina, uma fofoca histórica, não gostou da Argentina, veio para o Brasil, chega no Brasil, se estabelece, poxa, é, é, e nessa época também, poxa, teve um código de processo civil na Argentina de 5.000 artigos. Se o nosso de 1.800 e pouco artigos tava demais, imagina a Argentina de 5.000 artigos, né? Ai, que medo. Também tem. Se o nosso era prolixo, imagina o da Argentina. Mas fez bem dele vir para cá. Acho que foi o calor que trouxe ele para cá. Bom, seja como for, nós temos hoje este berço, do Código de Processo Civil, e ele trouxe essa mudança. Então, quando eu fui para o Congresso, eu fui arrastando aqueles princípios basilares de Henrico Túlio Liebmann. Quando eu chegava lá, na verdade, eu tinha que usar dos princípios basilares de eventuais interesses de bancada, literal interesse de bancada. É a bancada agropecuária, a bancada por exemplo, da bala, é a bancada desse ou daquele, sabe? Não preferindo este ou aquele, mas eles representam ali o seu partido, contrário de que muitos pensam que, deputado vai e não está nem preocupado com a ideologia do partido. Tá sim, tá sim. Pode até alguns ter interesses escusos. É possível, mas acreditem, eles vão ali, a maioria deles, firmado na causa do teu partido. O pessoal da bala vem babando, com aquela vontade de pegar, por exemplo, o furto e colocar uma prisão perpétua, sabe? Aí você pega o PCdoB e o PT, já pega e fala assim, não, o furto não. Não temos nem que punir o furto, porque ele só furtou para comprar uma cervejinha, né? Não importa se você perdeu um iPhone de 15 mil reais. Quer dizer, você vê interesses contraproducentes. Ali ninguém, na minha opinião, estava pensando nos fundamentos basilares de direito, na lei de introdução às normas de direito brasileiro, a antiga lei de introdução ao Código Civil, que introduzia o antigo Código Civil, lembra? Era ali que o pessoal agora não precisa mais se preocupar com isso, porque agora nós temos uma LINDB. Sim. Então, antes era uma lei que introduzia o Código Civil, e a gente sempre soube que, apesar de introduzir o Código Civil, na verdade introduzia todo o direito, por isso que ela mudou para a norma de introdução, a norma de direito brasileiro, porque ela é uma norma materialmente constitucional, e olha que bonito, ela está fora da Constituição. A coisa mais interessante, isso é pergunta, Rose, de 3 bancas de concurso público, eu já enfrentei essa pergunta. É possível uma norma materialmente constitucional estar fora do corpo da Constituição? Sim, é possível. É possível. A lei de introdução é uma lei que fala de lei. Ela só fala de lei. Enquanto as outras leis falam de comportamentos humanos, a lei de introdução ela fala de lei. Como a própria Constituição tratou de capítulos de competência, ela reservou para colocar isso materialmente dentro da Constituição. Então, quer dizer, a gente foi com todos esses pensamentos basilares, esses conceitos, aquela coisa de concurso público, todas aquelas coisas que você sustenta numa banca examinadora, que eles quase racham você no meio, exigindo que você saiba para passar naquele concurso que tem lá 30 mil pessoas concorrendo. E aí, depois que você senta na cadeira, você fala assim, mas por que eu... E aquele princípio? Não, não tem princípio. Porque se naquela madrugada o pessoal do PCdoB dormiu e quem ficou acordado para votar naquela madrugada era o pessoal, por exemplo, agropecuário, aquela lei vai seguir aquele propósito. Ou, ou coisas que o vale. Então, você vai ver pareceres da Comissão de Constituição e Justiça a depender de quem preside. Então,
poxa, se eu presido essa comissão, eu vou pegar alguém esquerda como eu pego alguém direita como eu, para fazer meu parecer. Então, eu falo que essa camisa aqui é verde-limão, eu falo que essa camisa ela é branca, eu falo a cor que vocês quiserem. É triste, é a realidade. Nossa. Na minha opinião, então, uma das insatisfações de Brasília foi essa, chegar a ponto de chegar em Brasília quase de costas, Rose, para ficar mais fácil para voltar para casa. Nossa. Aí consegui mais uma aprovação e voltei para São Paulo, o estado de São Paulo, da qual eu já morava, né? E fica Estamos muito agora aqui. distante. E fica distante da sua essência, porque eu tenho a oportunidade de convivência, né? E hoje, ao lado do seu par, da Mari, que também é anjo de luz, mas olhando na nossa linha do tempo, de café com prosa, de transmissão ao vivo, do direitos do consumidor, para mais de 600 mil pessoas, da conexão que você fez em relação à minha atuação e na época da Academia Brasileira de Direito Civil e a Notório, que ainda era bem pequenininha e explodiu com os maiores congressos que a gente tem no nosso país e da América Latina, né, do Congresso de Direito Penal, do próprio Intercontinental Direito Civil, e agora se tornou a Expo Direito, maior da América Latina, e os congressos internacionais, que foram muitos também. Te reencontrar na Espanha, no momento mais difícil da minha vida, que quando eu estava vivenciando o luto e ali a dor estava sangrando, você não deixou de me ancorar. Assim como eu já vi também quando as câmeras não estão ligadas e você vê um bichinho de estimação ou um bichinho abandonado passando e você dá atenção. Do gatinho que você resgatou, inclusive numa rodovia, que nós podemos, né, hoje contribuir com o nosso Business Talks é que a integridade e os programas de compliance que eu lido tanto, muito mais quando as câmeras estão fechadas, que mostram o nosso DNA, quem realmente nós somos. E que sorte que tem o Estado de São Paulo de ter um procurador com essa investidura, né? São questões que não estão descritas ali no seu currículo e que eu sei que você não mede esforços ali para colocar o peso da caneta da forma que tem que acontecer. Então, fica o meu convite para os meus pupilos, você tem muitos também, porque você é professor, para acompanhar o professor Keide Loyola nas suas redes sociais. E para encerramento da nossa live, meu querido amigo irmão, o que não pode faltar para aquele que às vezes perdeu o brilho nos olhos na atuação jurídica e precisa persistir nesse caminhar? Rose, a palavra você acabou de dizer, persistência. A pessoa só não pode parar. Lembra, quando eu comentei você a primeira vez, eu falei que eu fiquei 5 anos sendo reprovado em concursos públicos para ser aprovado em vários concursos públicos depois disso. Então, a única diferença do Keider para aquele que não passou é porque eu continuei estudando. Ah, mas eu continuei estudando feliz? Não, imagina, 5 anos estudando, Rose. Poxa, quem fica feliz estudando sem saber se você vai passar ou não? Mas eu tenho uma certeza absoluta que eu posso falar para qualquer pessoa, e se tiver que resumir isso em poucas palavras, é repetir o que o Damásio de Jesus me falou uma vez. Ele falou assim: Loyolinha, eu sei que você está há muito tempo aqui, chegou a ponto de eu dar aula no Damásio, para quem estava prestando concurso público, alunos meus passando, eu ainda não, né? E ele chegou para mim e falou assim: calma, calma, uma paz, uma serenidade absoluta. Ele falou assim: Loyolinha, só não passa quem desiste. E é Nossa, a pura, realidade. sim. Né? Eu abracei isso, continuei.
E a diferença de passar em mais de um concurso é simples, é continuar estudando também. Que demais. É isso. Parabéns, muito, muito obrigada, parabéns.